Aleluia. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua proteção e compaixão. Deus fiel e todo-poderoso, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, toma em tuas santas mãos cada vida. Dirija, Senhor, os nossos passos no teu santo caminho e nos dá, Senhor, a graça para continuar. Abençoa os nossos ajudadores, intercessores, guarda a tua igreja na cidade, no interior, guarda os teus ministros, meu Senhor, opera na vida dos nossos amados irmãos. Os teus ministros aposentados, inválidos, ministros que estão, Senhor, já estão fora do combate. Deus da graça, ajuda e recompensa com a bênção dos céus o labor, meu Senhor, dos teus servos, a atividade executada, Senhor, em benefício da tua igreja. Pai bondoso, Senhor da glória, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. E hoje o nosso texto é no Salmo de número 16. Nós vamos meditar, meus amados irmãos, na bondade de Deus, a segurança que existe para os servos de Deus que andam com Deus, que recebem a graça para amar o Senhor, servir ao Senhor e viver uma vida espiritual na presença do Senhor. O texto é este, Salmo 16, versículos 5 a 11. Eu costumo encorajar, incentivar os meus irmãos para a leitura na palavra de Deus, porque vale a pena ler a palavra, vale a pena buscar. Então vamos à leitura, Salmo 16, versículo 5. O Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu servo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Bendito Senhor, Pai querido que está nos mais altos céus, nós lemos a tua palavra. Fala conosco, fala com os meus irmãos, dá graça a cada um, entendimento, prazer, meu Senhor, em ler a tua palavra, em ouvir a tua palavra, dá a tua proteção à tua igreja, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, todo mundo tem, de alguma forma, um direito. Às vezes não é muita coisa, mas tem o direito. Nós temos experiências assim. Eu tenho experiência em família. Quando eu nasci, em 1952, o meu avô paterno era falecido. E o meu avô materno estava com cerca de 60 anos e era um homem muito bem conceituado, era um homem, havia sido rico, conforme o pessoal se expressava no passado, porque o rico no interior
é aquele indivíduo que tem uma família grande, uma propriedade grande e produtiva. E ele produzia tudo, ele produzia todos os cereais da nossa região. Arroz, feijão, fava, algodão, milho. Tinha um baixio lá, um rio, que produzia muita banana. Os bananeirais dele lá, fruteira tinha de tudo, mangueira, mamoeiro, gravioleira, ateira, tinha tudo, muita coisa. Eu conheci ele ainda nesta condição, e ele havia sido rico, conforme descreviam. A terra de mandioca que ele plantava, era uma vasta área que era situada com mandioca. E ele passava 2 meses fazendo farinha, goma, para negociar, para vender. Deixava, eu me lembro, parece que estou vendo, um caixão de madeira de lei, todo vedado, cheio de farinha até em cima, e eles iam baixando as tábuas à medida que iam tirando durante o ano. E eu me lembro disto, eu criança. E meu avô era tido assim. Quando a minha avó faleceu, ele fez o inventário da família e não ficou ninguém mal satisfeito. Ele deu terras altas, terras baixas e acesso à água para todos os filhos. Foi ele que fez. Ele não sabia ler, mas pensava: Pedro Francisco de Brito, o nome completo de meu avô materno. E o resultado, meus amados irmãos, por que eu estou falando isto? Porque eu vou falar de herança aqui neste salmo, o salmo de número 16. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. É uma poesia do salmista Davi. Esta poesia, ela é também cultura, informações. No segundo versículo da leitura, o versículo 6 diz: as linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. A cultura da época, o agrimensor era um profissional dos reinos. Em cada reino tinha agrimensores e eles mediam as propriedades pertencentes ao rei. Eles mediam a propriedade. No caso do Egito, que o José do Egito, lá na época do Jacó, comprou terras para o faraó naquela crise das chamadas vacas magras. O agrimensor era quem media a propriedade para avaliar e pagar o seu devido preço. A linguagem neste salmo, ela remete o agrimensor. E o salmista usa isto no sentido espiritual. As linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. As linhas do agrimensor, elas eram postas na propriedade, eram esticadas e, mediante aquele recurso da linha, sabia-se se havia algum empecilho. Eles davam um toque na linha e esperava, via se ela estava realmente tremendo, balançando, mostrando que estavam livres. A linha estando livre, não tinha a menor dúvida quanto à propriedade, o alinhamento da propriedade, o tamanho da herança e o que tivesse naquela área medida, onde o agrimensor passava a linha de medir, era do proprietário ou do novo dono que ele estivesse vendendo, se ele estivesse se desfazendo da sua propriedade. Meus amados irmãos, no sentido espiritual, o salmista diz: as linhas caem em lugares deliciosos. Ele tem o Senhor como seu tutor,
O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, e é o Senhor quem defende os meus interesses. É o Senhor quem indica a minha porção, a minha sorte. E é o Senhor quem domina, quem passa a linha espiritual para delimitar a minha porção. As linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Uma formosa herança, no conceito deles no passado, era exatamente uma propriedade que tinha terras, a exemplo do que eu falei do meu avô, terras altas, terras baixas e água. Terras altas, baixas e água. Nessas condições, era uma propriedade que estava com certeza preparada para produzir tudo. No tempo bom, no tempo ruim e em qualquer situação, porque ela tinha diversidade de solo e tinha água. Coube-me uma formosa herança. O salmista está falando no sentido espiritual, mas com base no conhecimento, no conceito do agrimensor, que era quem media a terra, era quem avaliava a terra e era quem pagava o equivalente, o valor daquilo, principalmente em estando adquirindo para o rei. No versículo 7, o salmista, como adorador, diz: louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Os semitas, os orientais em grande parte, e os semitas principalmente, eles admitiam que as vísceras não se tinha o conceito que se tem hoje do interior do corpo, mas eles admitiam que os rins eram a sede dos sentimentos, dos pensamentos. Por isto, ele diz: até os meus rins me ensinam de noite, porque muitas vezes, na ausência do sono, o sujeito pondera. Na ausência do sono, o sujeito pensa, pondera, avalia, decide e toma as decisões. O Senhor me aconselhou, por isso eu louvarei o Senhor. E o Senhor me aconselhou até quando não havia movimentos, até os meus rins me aconselham de noite. É importante porque ele está falando de um estágio pós-satisfação da formosa herança. No versículo 8 ele diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso está alegre. Por isso ele está à mão direita. Por isso está alegre o meu coração. Por isso está alegre o meu coração. Por isto é que eu me regozijo no Senhor. Por isto é que eu glorifico o Senhor. E nisto está a minha segurança. Também a minha carne repousará segura. O meu corpo não é só a questão de estar bem emocionalmente, não é só a questão de estar bem fisicamente, é estar protegido dos males. É algo grandioso que o salmista pensa que é uma parte, faz parte da sua sorte.
O Senhor é a minha porção, a porção da minha herança, e é o Senhor quem sustenta a minha sorte. É o Senhor quem decide a minha herança. É o Senhor quem controla as linhas do agrimensor. É o Senhor quem determina a medição daquilo que será meu. A medida do que vem às minhas mãos como parte da bênção do Senhor. No versículo 9, ele diz: portanto está alegre o meu coração. Meus queridos, todos os discípulos do Senhor são alegres. Todos os discípulos do Senhor são alegres, principalmente discípulos centrados, aquele que pensa: quem era eu? Quem era eu? Me lembrei da música do Eu Era um Bêbado, vivia drogado. Aqueles meninos lá que faziam brincadeira com o show Satanás. Mas quem era eu? Quem era você? Quem éramos nós sem a pessoa de Jesus? Quem é o homem sem Jesus Cristo? Nada. Nada. Pode até ser grande socialmente falando. Pode até ser grande humanamente falando. Mas a vida jovem passa, o vigor passa, a glória humana passa como caem as flores. E se não tiver o Senhor, perdeu tudo. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ele é quem sustenta a minha mão direita, e por isso não vacilarei, nunca vacilarei. Mas é verdade, quem está seguro, quem tem o Senhor como aquele que controla a sua vida, a sua sorte, a sua herança, a sua porção, quando o Senhor é quem defende os seus interesses, pelo fato de você confiar inteiramente, não existe nada que faça você vacilar. Não existe. Não existe. Toda perturbação passa, cai, desaparece. Tudo desaparece quando se tem o Senhor como a sua porção. Quem tem o Senhor como a sua porção, jamais vacilará, não cairá. E se houver algum acidente de percurso, não ficará prostrado. No versículo de número 9, ele diz isto com todas as letras. Tenho posto o Senhor diante de mim, no versículo 8, e no versículo 9, por isso está alegre o meu coração. Por isso está alegre o meu coração. A alegria de andar com Deus, de servir a Deus, de buscar a Deus, a alegria de viver a vida espiritual sólida, uma vida espiritual fundamentada na graça, no amor e no poder de Deus, e não na prática da religiosidade. Não podemos jamais confiar em nós mesmos. Não, mas eu nunca... Orgulho de crente. Aceitei Cristo, eu era novo, eu era nova, nunca caí, nunca pequei, nunca me desviei. Os meus amados irmãos da minha igreja antiga, agora já foi destruída, mas aqueles irmãos da igreja antiga, que as mulheres não se depilavam, que não cortavam os cabelos, que não se pintavam, os homens que andavam muito simplesmente e não confiavam na cultura, e não confiavam no dinheiro, e não confiavam no orgulho. Tinha orgulho, existia. Não sei se é por isso que acabaram com a igreja antiga.
Agora só vai ficar a igreja da vergonha. A do orgulho tiraram. Vai ficar a da vergonha, se tiver vergonha. Vergonha de parecer com seita, vergonha de andar para trás, vergonha de esquecer a pureza, vergonha de esquecer a simplicidade, vergonha de esquecer a fraternidade, vergonha de honrar os ministros de Deus, vergonha de honrar os servos do Senhor que trabalham, que trabalharam, que fizeram, que se doaram. O salmista diz: o meu coração está alegre, a minha glória, eu me regozijo. Isso é uma glória, e é mesmo, irmãos. Está seguro. No versículo 10, o Salmo adquire uma identificação messiânica. Pois não deixará minha alma no inferno ou no Hades, e não permitirá que o teu santo, teu servo, o que te serve com santidade, veja a corrupção, entre em decomposição. Dizem os estudiosos, que são mais habilidosos do que eu, que aqui se refere ao fato de Jesus Cristo ter vencido a morte. Foi morto, foi sepultado, passou parte do dia 6º na sepultura, o dia 7º inteiro, e ressuscitou na manhã do dia 8º, do primeiro dia da semana. Resultado, uma aplicação messiânica a este finalzinho do Salmo 16. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Meus queridos irmãos, é uma maravilha quando nós lemos a palavra, entendemos, temos prazer nisto e buscamos nos identificar com o Senhor. O Senhor tem uma herança para cada filho seu. E a herança que Deus repartiu, a formosa herança que Deus repartiu, conforme a descrição de uma herança satisfatória no conceito da medição do agrimensor. É a herança que o sujeito tem: a terra produtiva, o lugar da habitação e água abundante. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar, nos fazendo andar e prosperar no seu santo caminho. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Hoje nós vamos novamente interceder pelo memorial da oração. Meus irmãos e irmãs, nossos ajudadores, cooperadores e aqueles que não têm quem olhe. Tem muita gente, meus amados irmãos, que mesmo na igreja cristã vive só, pessoas só, bastante isoladas, pessoas que no período da juventude, no período da fase produtiva, pessoas que se isolam, que não têm amizade, que não se aproximam, que não se faz conhecer da igreja. Quando adoece, quando envelhece, quando
passa essa fase que todo mundo tem, a fase da chegada, do crescimento e da produtividade, muitos deles ficam só. Vamos orar por eles. Eu peço orações em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela tua palavra, obrigado pela nossa herança espiritual. Obrigado, meu Senhor, pelos meus queridos irmãos e irmãs. Toma em tuas santas mãos os que trabalham para o engrandecimento do teu reino. Manifesta o teu poder na vida da igreja. Guarda, ó Deus, os meus irmãos. Ajuda-nos, ensina-nos, ó Senhor, a andar contigo. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa as nossas falhas, as nossas culpas, os nossos erros, os nossos pecados e nos dá compreensão e graça para nos compadecer dos outros. Deus fiel e poderoso, olha para a tua igreja. Abençoa cada servo teu, este memorial da oração, cada nome, cada família, os pais e mães de família, em dias tão difíceis. Abençoa os teus ministros, cada pastor na ativa, cada pastor jubilado, cada servo teu que não tem mais condições físicas para trabalhar. Deus bondoso, Senhor da glória, tu és o galardoador dos fiéis. Estenda as tuas santas mãos e abençoa com toda sorte de bênção espiritual. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.